Oi, oi, abençoados do Blessing Show! Está começando mais um programa aqui no seu sábado, seu talk show cristão aqui na Rede Super, onde a gente fala de empreendedorismo, arte, fé e traz histórias para inspirar a sua vida. E hoje eu tô com uma pessoa aqui super especial. Ela é uma mulher de fibra, mãe, uma super mãe, empreendedora. Com vocês, Alexandra Quirino. Olá, querida, prazer tudo bem? Receber Prazer você. estar aqui, Mari. Uma honra mesmo ter sido convidada por você, uma pessoa tão especial. Muita gratidão. Prazer é todo meu. Vamos contar onde a gente se conheceu, né? Mandar um abraço para as meninas. A gente se conheceu no grupo super especial do Vertex Mulher. Beijo, meninas! Beijo para vocês. E um encontro especial, né, Ali? Onde a gente ali se fortalece, aprende, a gente se conheceu um pouco. Sim, uma delícia, assim, né? É um momento mesmo de união, né? De estar no momento fora de tudo aquilo do ciclo que a gente vive, né? No dia a dia. É uma oportunidade de ter momentos mais proveitoso, assim, entre mulheres para discutir assuntos que não seja só a casa, só trabalho, né? Um momento bem descontraído, muito bom. É muito bom. Ali, fala um pouquinho aí da tua... Você é de Curitiba? Eu nasci em Londrina, né? Londrina. Morei em Londrina por um período, né? E aí criança ainda vim para Curitiba, então eu amo Com Curitiba. quantos anos você veio? Tinha 10 anos, 8. 10 anos. Como é que é Londrina lá? É bom de morar? Eu morei pouco tempo, né? Mas assim, é uma cidade agradável, assim, bem quente, mais quente, né? Norte do Paraná, pé vermelho. Assim, o pessoal é mais, assim, simpático, né? Curitiba, pô, mas eu tenho essa raiz londrinense, assim, eu sou bem alegre, comunicativa. Muito bom. Mas eu amo Curitiba. Curitiba é maravilhoso. É uma cidade linda, né? Não tem, Curitiba... Não tem. E você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Mais velhos, mais novos? Eu sou do meio. Do meio. Eu sou do meio. Manda um beijo pra eles. Ai, beijo, Cris, te amo. Marco, também te amo. Vocês são maravilhosos na minha vida. E como é que era a infância? Qual a diferença de idade? A diferença da minha irmã 5 anos, do irmão 3 anos. Ah, é perto? É bem perto. Aí vocês eram unidos, brigavam muito? Só assim, aquelas coisas de irmãos mesmo, né? Mas eu tive uma estrutura familiar maravilhosa, assim, uma infância maravilhosa. Muito né? bom. Nós não tínhamos, assim, dinheiro sobrando, mas, assim, uma estrutura familiar fantástica. Meu pai maravilhoso, minha mãe uma mulher guerreira, assim, para mim, meu maior exemplo de mulher. Uau. Eles faziam o quê? Trabalhavam? Minha mãe é do comércio, né? Minha mãe foi sacoleira a vida inteira. Olha. E ela sustentou a nossa família com o trabalho dela, assim. Ela que mais lutou, assim, pela nossa família. E ela é guerreira. Uau. Ela é fantástica. Quantos anos? Hoje ela já tá com 79. Manda um beijo pra ela. Mãe, te amo demais. Beijo. O que acontece, assim, hoje ela tá morando em Campinas, né? Porque depois ela trabalhou até a pandemia, assim. Ela não pararia se não fosse a pandemia. E ela... já me emociono. Mãe, né? Não dá. Mas ela tá morando em Campinas com a minha irmã e ela é saudável, ela é uma mulher linda. Minha mãe, ela é bonita, assim, sabe? Ela é uma senhora muito chique, assim. Ela é toda enfeitada. Como é o nome dela? Diva. Dona Diva, ela já quero assim, conhecer. Sim, ela é fantástica. E eu quero ser muito minha mãe, né? Porque ela é inspiração, né? Inspiração. E aí, como é que era a sua cabeça, você vendo, porque, né, ela provavelmente vivia ali na correria, lutando, como é que era a sua visão ali de criança? Então, aí o que acontece? Ela ficava nessa base aí muito forte, né, de trabalhar fora e trabalhar em casa também, porque a minha mãe é aquela mulher que faz a comida deliciosa, que prepara a mesa, que quer a casa cheia. Então, assim, nós tínhamos sempre, assim, a minha avó tinha
12 irmãos, não sei. Então, assim, tinha muito essa relação família. Então, assim, minha mãe era uma que unia muito a família, né? Então, ela fazia muito almoço em casa, sempre a casa estava cheia. Então, ela trazia essa parte. Só que ela trabalhava muito mais do que meu pai, né? Meu pai, ele dava um suporte para minha mãe. Ele fazia o quê, E seu o que pai? que meu pai fazia? Ele era um pai fantástico. Porque daí ele fazia toda essa parte. Meu pai, ele brincava conosco, ele jogava bets, ele Olha. jogava vôlei na rua, ele jogava videogame, ele jogava ping-pong. Por causa do meu pai, assim, eu e minha irmã, apesar de ser menina, a gente tudo quanto é esporte a gente fazia, porque ele motivou muito essa parte com bola, com brincar na rua, com ser competitivo. Também, por isso eu tive uma estrutura assim familiar muito especial, assim. Muito bom. Maravilhosa. E aí você veio para Curitiba, você já tinha 10 anos. Sim, daí nós viemos para cá, tava bem difícil lá em Londrina, né? Meus pais estavam passando bastante dificuldade financeira, tava difícil. Na época minha mãe vendia aqueles Tupperware, né? Que ela fazia. Aí nós viemos para Curitiba e ela começou no ramo das roupas de novo, vendendo dentro de casa mesmo, viajando para Santa Catarina, para São Paulo, para trazer mercadoria. E aí ela vendia, né? Tinha muita garra, minha mãe sempre teve assim muita fé, né? Uma mulher de fé inigualável, assim, ela muito crente em Deus. E aí ela vencia, né? Ela não passava dificuldade e ela foi cada vez desenvolvendo mais e crescendo. E a gente aqui em Curitiba, daí teve um período também que meu pai resolveu abrir uma lanchonete, eles ficaram trabalhando bastante tempo lá, que era muito desgastante, mas a minha mãe é uma guerreira, assim, ela é exemplo mesmo para mim, para minhas filhas. E vocês abriram uma lanchonete lá, e você chegou a ajudar, como é que... Sim, esse período eu era funcionária trabalhava no hospital de clínicas, né, no órgão público. Quantos anos você tinha? Uns 17, 18 anos. Aí eu ajudava às vezes no final de semana, deveria ter ajudado muito mais, né? Eu acho que ajudei pouco, porque daí você também, eu trabalhava. Daí tinha, mas assim, nas oportunidades, lógico, assim, final de semana eu tava lá. Deveria ter ajudado mais, eu acho. Mas aí você trabalhava com o quê mesmo? Eu trabalhava no hospital de clínicas, eu entrei lá com 17 anos, Foi seu primeiro 18, emprego? Foi. E eu fiquei anos lá, daí eu fui chefe. Por todo esse período, eu trabalhei muito ali na chefia de secretaria do gabinete do diretor. E fiquei muito tempo trabalhando lá. Aí recebi uma oportunidade de trabalhar com um dos diretores, né? Que eu trabalhei com ele na chefia de gabinete. Ele abriu a Quanta, diagnóstico nuclear ali, e me chamaram para trabalhar lá na parte administrativa do financeiro da empresa. Aí eu fui para lá. Aí nesse período eu já estava com filhos, né? Já tinha a Luana na época. Tá com quantos anos a Luana hoje? A Luana tá com 20. Manda beijo. Já que é só uma mandação de beijo. Manda beijo pras filhas. Beijo, Lu. E a outra? A outra é a Laís. Quantos Laís anos? tá com 17. Uma tá fazendo medicina veterinária na PUC e a Laís tá fazendo arquitetura. Entrou agora. Mais nova. Entrou agora. Muito bom. Mas aí nesse período, lá que eu fui pra Quanto, eu tinha a Luana bebê e como eu tinha lá a parte eu pedi uma licença no hospital para eu testar o meu novo emprego lá, né? Que era uma oportunidade para mim, né? Aí eu deixei, assim, a Luana pequenininha, né? Aí eu nem não curti essa fase bebezinha dela, porque eu tive que trabalhar, não tive nenhuma licença maternidade no período que eu tenha ficado ali com ela. E daí foi passando, assim, alguns anos ali, daí engravidei da Laís. E aí eu comecei a empresa do marido lá começou a crescer, né, no Joias VIP. E ele falava assim, olha, a gente tá deixando muitas meninas, tal. Aí eu saí da Quanta pra ficar com elas.
E eu não me arrependo nem um minuto, assim. Você já porque... tinha uma joia VIP em paralelo, Sim. mas você não atuava? Você não, aí eu fiz o meu papel de mãe, que era realmente algo que estava bem me incomodando, né? Porque eu deixava elas o tempo todo com babá, né? Eu só chegava à noite, quando você chega para cuidar do teu filho à noite, ela tá lá já na horinha do soninho, e eu achava que eu estava perdendo muito delas, né? E tava realmente, né? E aí, mas sempre tem, né, uma dúvida. Quando você tem que tomar esse tipo de decisão, você fica meio, será que é certo? Elas vão crescer, e daí, tal, né? Você tem uns questionamentos, assim, você fica com muita dúvida do que você está fazendo. Mas foi, assim, um período mágico para mim. E eu acho que foi a melhor coisa, foi a decisão certa, eu curti muito minhas filhas. Aí eu ficava de mãe turista, né, à tarde leva aqui, leva lá, não sei o quê. E elas já estavam com quantos anos? Isso foi que... Isso foi por volta de 2012. 2012, será? Não, um pouco menos. Elas tinham quantos anos? Elas tinham, a Luana, Laís acho que estava com 3 aninhos. 3 anos. É uma fase, 3 anos é uma fase, né, que exige, mas eles estão começando a ter noção das coisas, né? Exige mais atenção. Então, todo período materno, ele é assim, eu acho que algumas coisas aconteceram, porque daí, depois desse período, aí elas começam a crescer e já nessa fase de adolescência, aí você já se sente inútil, né? Porque daí não faz mais sentido muita coisa. E daí você começa a se questionar de novo. E agora? Eu tô fora do mercado. E daí? Você passou quantos anos ali? E aí, eu passei com elas, eu fiquei sendo mãe até. Daí comecei a me questionar com algumas coisas, né, que estavam acontecendo. Falei assim, não, acho que eu preciso ter algo meu, né, tenho que fazer alguma coisa. E aí nós fomos fazer juntos, eu e o marido, um curso de gestão empresarial, o MBM, que foi fantástico para mim. Nós fizemos as mentorias do Paulo Vieira também, o Método CIS. E aí nós lá, assim, o MBM foi abriu a mente, assim, para assim, nossa, eu tenho muito ainda para fazer, né? Porque daí você começa a se questionar, e agora? Eu envelheci, tô mais velha, tô fora do mercado, o que eu vou fazer? Né? Aí tinha a oportunidade de trabalhar lá no Joias VIP, né? E foi o que eu fiz, eu fui para lá. Aí lá, para mim, foi muito engrandecedor, porque a empresa Joias VIP, você se apaixona por ela, assim, ela é uma empresa fantástica, o que eles construíram lá, né? Então, assim... Foi desde quando a Joias VIP? Fiquei agora 2 anos lá. Mas foi fundada por... Sim, ela está no mercado já há quase 20 anos, né? Olha. E assim, vende para o Brasil todo. É uma empresa que só cresce, né? Uma empresa que foi um orgulho fazer parte disso, esse período, né? Então, e eu colaborei muito, assim, foi muito bom isso, porque eu me senti orgulhosa do meu trabalho, né? Fiz muitas coisas lá, assim, na área operacional, com foco no cliente, com tudo aquilo que eu recebi lá no MBM, tudo que foi possível aplicar, nós aplicamos. Então, esse MBM era de quem? O curso? O MBM é um curso de gestão empresarial, mas que ele é fantástico, ele é um curso muito completo, ele trata todo o seu interior, né, como pessoa, para que reflita na sua vida como gestor. Então, é fantástico. Mas o mentor quem é? Fred Rangel. Uma pessoa que eu amo. Fred, te amo, você sabe disso. Ele me mostrou muito do que eu precisava nessa minha nova jornada. E ele mostrou, ele falou para mim, você tem tudo para você ser o que você quiser. Né? Então, eu tinha assim, você começa com o tempo, esse tempo fora, você perde noção, né, das coisas, porque você está muito fora do mercado. E aí eu vi que não,
que não é assim, né? Tem alguma parte dentro de você, assim, por exemplo, de liderança. Eu tenho isso bem forte. E eu acho que isso floresceu com o curso. Só que aí tem muita questão aí que entra daí. Tinha, assim, essa questão de resgate de identidade, né? Que você acaba se perdendo, né? Você fica assim, e agora? Né? Eu sou mãe, eu preciso fazer, né? Você acaba se perdendo. E aí, onde eu resgatei a minha identidade foi no encontro com Deus. Que daí, o encontro com Deus foi através da AME, né? Que é a minha igreja. Foi um marco, assim, para mim, de transformação daquilo que eu acredito e do que eu precisava buscar. Isso para mim foi assim um marco pessoal. Eu sou grata imensamente à Ju, a pastora, que me acolheu e foi assim uma cura para, eu me emociono. Só um pouquinho. É lindo, é muito importante, né? A gente entender que a gente precisa, certo ponto da nossa vida, entender a nossa identidade, que sem Deus nós não somos nada, né, Ali? Exatamente. Foi assim, foi algo assim muito maravilhoso. E é mais do que isso, porque assim, a minha mãe, nós somos católicos, né? Batizados, nós três, os três filhos. Minha mãe católica e meu pai católico. No meio nessa fase assim, a gente era criança ainda, sei lá, acho que tinha uns 10, 12 anos, a minha mãe foi para a igreja evangélica. E aí ela virou evangélica. E a gente falava, é crente, né? Agora a mãe é crente, e um preconceito, né? Que existe, né? Ai, crente, não sei o quê. E minha mãe queria levar a gente para a igreja, né? E ela convidava, e nós não íamos. Não íamos. E aí, adulto, né? Daí você começa a entender, né? O verdadeiro sentido de tudo. E aí eu fui para a igreja evangélica com muito orgulho. E me encontrei. Sou muito feliz na AME, assim. Eu amo aqueles pastores. Como é o nome? A igreja AME? AME é a Comunidade Cristã. Ah, legal. Manda um abraço para os pastores aí. Sim, eu amo esses pastores. Todos eles, Valdeir, Serginho, a Jo, a Lu. Maravilhoso. A Fê. Eu amo vocês. Que bênção. E aí você viveu um processo de encontro. E hoje você tem a Alexane. A gente vai falar disso no próximo bloco, mais um pouquinho dessa sua transformação, do encontro que a Ali teve com Deus, do que ela tá fazendo hoje. Combinado, Ali? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já com mais Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Muito obrigada pela sua audiência aqui. Mais um sábado, mais uma vez aqui com a gente. Quero falar para você seguir o Blessing Show lá nas redes sociais, seguir a Rede Super também. Me segue também lá, que você vai acompanhar os bastidores do Blessing Show. E o canal do YouTube da Rede Super. Lá você vai poder conferir esse e outros programas completos para você rever e ser inspirado de novo. Ali, voltando, vamos lá, você estava contando desse momento que você teve com Deus, e isso tudo foi no processo que você estava vivendo dos cursos lá? Não, na verdade... Foi épocas separadas? Foi épocas separadas. Lá no MBM, a ideia de abrir a Lexane surgiu em sala de aula, né? Eu estava lá com o marido falou assim, olha, você tem que abrir. Ele falou assim, a gente tem que fazer isso, vai para um segmento lá de semijoias. E foi em sala de aula mesmo que nós decidimos, assim, juntos, que iríamos abrir a Lexane. Mas aí já vindo das joias que você já trabalhava, né?
Ou não? Não, Como que foi? são segmentos paralelos, né? Tipo assim, a Joias VIP, ela trabalha com joias, né? Com joias, com gemas preciosas. A semi-joia, Alexane, são semi-joias, também com pratas de luxo. Mas são segmentos diferentes, são coisas distintas. Mas a linha da categoria também veio por isso, você acha que Assim, eu inspirou, aprendi ou não? muito lá no Joias VIP. Assim, foi para mim, tá sendo, né? Porque ainda estou no Joias VIP também. Então, o que eu vejo é assim, eu aprendo todos os dias lá, assim, é uma empresa fantástica, né? E tem me ensinado muito, tenho aprendido muito lá com as pessoas, né? Que são incríveis. A Alexane, ela é um projeto mesmo pessoal, né? Mas ela é algo assim, não é assim aquela situação assim, eu quero provar que eu consigo, que eu quero fazer, não é isso. Eu tenho assim uns propósitos com a Alexane, que é assim de que as pessoas amem a Alexane, né? Igual eu amo. Tipo assim, eu falo que para desenvolver agora, para fazer o site, eu não tinha ideia de trabalhoso que era, né? Então eu fui fazendo e me deu muito trabalho. Mas assim, me deu muito amor também, porque daí eu tô cada vez mais apaixonada pela marca, né? A marca, eu tenho certeza, assim, que ela vai ser um sucesso. Tá tudo feito com muito carinho, sabe? É muito amor envolvido. Então, eu tenho certeza que não é, como que eu vou falar assim, algo materializado. É amor mesmo. Eu amo as peças, porque daí sou eu que escolho. Muito bom. Então, assim, elas têm minha cara, o meu jeito. Então, eu olho para tudo assim e eu acho apaixonante. Que legal. E é isso que eu quero que as pessoas vejam, sabe? Eu quero que as pessoas usem uma peça da Alexane e elas falam, olha, é da Alexane, olha como é linda. É isso que eu quero. Maravilhoso. E são peças, vamos então falar de novo. Então, a Alexane é uma loja de semi-joias. Semi-joias recém-lançada, né, Ali? São semi-joias e prata de luxo. Pratas então, de nós luxo. temos lá algumas pratas com gemas preciosas mesmo. Temos Lab Grow, que é uma linha de gemas sintéticas que são autênticas. Elas são as que mais se aproximam de uma gema verdadeira. O brilho. Assim, quando nós falamos em semi-joias, nós estamos falando de joias de sofisticação. Então, assim, qual que é o propósito da Alexane? É trazer para os clientes uma sofisticação de joalheria, mas com um valor muito mais acessível, né? Porque ela não é uma joia, ela é uma semi-joia. Mas quando nós falamos em sofisticação, nós estamos falando em alguns fatores. Por exemplo, designer, né? Então, você conseguir apresentar uma peça para o público com designer de joalheria, com um custo muito menor, é isso que a Alexane traz. Então, assim, gemas, né? Então, as gemas, o que traz sofisticação para uma joia é as gemas, né? Porque daí, se você tem só ali o metal, que é semi-joia, se você acrescenta uma gema, ela fica mais sofisticada, concorda? Gema é um tipo de... É pedra. É uma pedra. Então, nós temos pedras naturais, né? Que no Brasil tem muitas pedras naturais. E nós também temos as peças sintéticas, as pedras sintéticas, que daí são as zircônias, são os cristais fúsions. E a Alexane trabalha com todas essas possibilidades. Então, você vai encontrar lá na Alexane peças que vão lá de 60, 70 reais até 3 mil reais. Peças que têm sofisticação com uma joalheria, só que não são joias de joalheria. Então, você tem a oportunidade de ter mais variedade no seu porta-joias, né? Mais variedade, mais peças, do que você comprar lá uma ou duas joias por ano para ter no seu porta-joia. E vai ter sofisticação igual. Porque o designer da peça
é que traz essa sofisticação. Maravilhoso. Ó, e você tá usando, né? Sim. Hoje, ó, eu ia usar nos próximos programas, eu vou estar de Lexane também. Sim, ó, mas olha que lindo, ó, maravilhoso. Olha sim. E é tudo desenhado lá, feito lá e aprovado por você. Não, é isso? Não. Nós revendemos, nós temos fornecedores, nós temos uma linha que é a linha de banhados Lexane. Essa linha é uma linha que eu tenho uma galvânica lá de confiança, então nós fazemos um banho bem superior ao que o mercado usa nas semijoias. O mercado usa um banho lá de 3 a 7 milésimos de ouro. Nós trabalhamos com 10, no mínimo 10 a 20. Então, assim, uma espessura muito maior de ouro, mais brilho e muito mais próximo do ouro, né? A cor, a durabilidade. Muito bom. E você teve que estudar sobre tudo isso, Ali? Olha, foi Deus abrindo as portas, né? Então, isso é fantástico. Isso que eu falo que quando você está com Deus, as oportunidades elas vão surgindo de uma forma que você se pergunta, né, para Deus. Senhor, eu falei com o Senhor sobre isso e agora isso caiu aqui no meu colo, né? Daí você, eu me emociono pra falar disso. Porque assim, é Deus agindo. Tudo é Deus, Sim, assim. sim. Eu vejo que Deus, ele vai abrindo os caminhos e quando você menos percebe, e assim, o que é mais maravilhoso é bíblico mesmo. Como você precisa das pessoas. Você não faz nada sozinho nesse mundo. Então, assim, Deus colocou a gente para amar o próximo, né? E eu vejo, assim, eu recebo muito amor das pessoas. Então, assim, eu tenho visto que é o amor de Deus agindo na minha vida, né? Na minha família. Assim, momentos assim que eu não espero mesmo, assim, eu não tô esperando. E de repente, Deus fala comigo, olha, é isso aqui, ó, você vai por aqui e tal. E eu tô cercada, a Lexane tá cercada de pessoas todas fiéis a Deus. Pessoas maravilhosas, essas pessoas, assim, eu tenho lá o Ru, deixa eu agradecer aqui também, ele é fantástico, o Thiago Zanoni, ele tem me ajudado muito. Aí eu tenho também Beijo, o Thiago. Eliseu, que é maravilhoso, né, o Eliseu tem uma paciência comigo, porque eu não Ele tá cuidando de quê, o Eliseu? A Eliseu cuida dos meus vídeos, ele edita meus vídeos, porque me ajuda com... Ele é um criativo, ele é fantástico. Eliseu, obrigado. Beijo, Eliseu. Tem o Johnny, né? O Johnny, ele acredita nesse projeto, então ele me apoia. Ele tem sempre estado me abrindo portas. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, legal. Obrigada, Johnny, por tudo. Você faz toda a diferença, você sabe disso. Quem mais? Gente, é difícil. E as meninas, elas foram para outras áreas, né? Então, eu tenho que falar sobre isso também. A Luana é a minha modelo no site. Ela tava lá no desfile? Era ela, não, né? Aquele dia a gente teve um contratempo, assim, e não foi possível ela estar lá. Mas, assim, a Luana, ela é fantástica também, e ela é minha modelo. A maior parte, acho que 80, 90% das fotos do site são ela, é tudo foto dela lá no site. Ela estuda de manhã, né, a manhã toda, trabalha à tarde. É a que faz medicina? Ela trabalha à tarde e à noite ela ainda fica lá. Essa segunda-feira ela ficou comigo quase até meia-noite lá, fazendo os vídeos, sempre rindo. Ela tem humor... você tem um papelzinho só? Ela tem, assim, a Luana, ela tem um humor delicioso, assim, ela toda... E ela tem feito muita diferença. Filho, te amo demais. Obrigada por tudo. Eu vou chorar. Você é maravilhosa. Que especial. É muito bom, né? A Laís, ela tem me ajudado também. A Laís é 17. Ela é do outro... ela, na última live... Ela foi lá, ela ficou comigo lá, interagindo com meus seguidores. Então, assim, ela também tem sido muito participativa, me apoia. Filho, também te amo muito demais.
Vocês estão fazendo live? Ai, gente, tá difícil. Então, foi nossa primeira live semana passada, foi um sucesso, por sinal. E tá sendo fantástico, assim. Eu não tenho dúvida de que eu tô trazendo o melhor para os nossos clientes, sabe? E isso tá sendo bem engrandecedor para mim. Maravilhoso. E é só o início, né, Ali? É Só o início, começou agora. Eu tive lá na inauguração, no lançamento, né? Lançamento lá, estávamos lá prestigiando. Foi incrível. A gente vai deixar aqui o Instagram, tem o Instagram da loja, né? E é só, como é que é para o pessoal ver as peças? Só no site? Tem um lugar? Só no site, por enquanto. Nós não temos loja física, mas lá pode mandar o WhatsApp, nós conversamos. Se precisar, assim, o pessoal que está aqui em Curitiba, eu faço visita, levo as peças. Maravilhoso. Tem toda uma forma de entrar. Tem uma equipe me assessorando nisso, então é só ligar. Se quiser, eu mesma levo as peças, faço a visita. Tem uma infinidade de peças, gente. É muita variedade. Brinco, você tá aí com o quê? Com Hoje um eu tô anel? com um anel, né? Ele é de ágata vermelha. Olha que lindo. Óleo design. O que nós falamos é desse acabamento, gente. Ó, muito acabamento, né? Tipo assim... Deixa eu ver. Uma ágata vermelha. Olha. Lindo, o brinco maravilhoso. Também, ele acompanha, daí ele faz um conjunto, não sei se consegue visualizar. Dá pra ver. Então, assim, nós temos uma variedade, assim, isso é pedra natural. Então, assim, tem uma variedade de opções, né? Tem muita opção lá no site. E é só acompanhar. E se tiverem dúvidas, manda um WhatsApp, pode mandar um direct no Instagram. Ali, que maravilhoso. Tenho certeza que é só o início aí, Alexane. Gente, vocês têm que seguir. Peças lindíssimas. Eu vi. Vou estar usando aqui, né, Ali, nos programas. E, ó, agora chegou numa parte mais relax aqui pra você, bom. Tá? Me fala um livro que te marcou. Então, um livro que tá me marcando, na verdade. Eu ia até fazer uma mentoria com ele. Tô lendo. É o Design Divino. Olha. Ele vem muito de encontro com essa identidade feminina, né? O papel da mulher, o papel do homem, né? Como que Deus criou, o que ele queria, né? Porque hoje em dia, né, com essa correria do dia a dia, os papéis estão se invertendo bastante. As pessoas vivem numa correria atrás de dinheiro, né? As pessoas querem um reconhecimento. E eu tô, assim, entendendo muito, assim, que a gente tem que resgatar essa identidade feminina, tem que conseguir fazer, tem que vencer, tem que buscar o seu lugar no mercado, mas não pode deixar o seu papel, né? Seu papel de mãe, seu papel de mulher. E para mim, esse livro, eu ainda tô lendo ele. Como é que é o nome? Design Divino. Olha, que maravilha. Se eu não me engano, acho que teve um convidado, acho que veio que indicou ele, mas é bem... Ele é fantástico e, assim, isso me ajudou muito nessas questões, assim, tá me ajudando, né? Que por um período que eu fiquei lá insegura com o que eu fiz, eu vejo que foi tudo certo hoje em dia, e a gente sabe. E a gente tá aqui de passagem, né? Isso que fica melhor. Nós estamos de passagem, então a gente tem que aproveitar o máximo do que a gente tem para aproveitar desse amor. Eu falo disso, é o amor que move tudo. Viver a nossa real identidade também, né? Maravilhoso, Ali. Inverno ou verão? Ai, verão. Verão? 1000 vezes verão. Eu amo verão. Eu amo verão. Amo verão. Amo praia. É muito bom. O bom é que aqui em Curitiba a gente tá pertinho de tudo, né? Qualquer coisa dá pra você ir. Sim. É maravilhoso. Uma comida favorita? Ai, eu amo carne. Eu sou carnívora. Aquele dia lá tava bom pra você no nosso encontro lá, né? Eu amo. Muito bom. Uma coisa que você não come? Que eu não como? Eu não como bucho. Bucho. Mas você já experimentou? Já, quando era criança. A minha mãe ama, né? Panela, lá no Ceará. Tem outro nome pra bucho. Como que era o nome? Lá no Ceará tem buchada e tem a panelada, que é uma mistura de todas essas coisas. Que se você for ver o que é, você não come, né?
Eu prefiro nem saber, só comer. Então, minha mãe fazia aquele cheiro do bucho, não conseguia. Nossa, o cheiro é forte. Uma lembrança que te aquece o coração. Ai, eu tenho muitas, assim, né? O nascimento das minhas filhas, esse momento, acho que para uma mulher não tem. Porque meu sonho sempre foi ser mãe, desde criança. Então, acho que o nascimento das filhas é um momento mágico mesmo, divino, né? Então, acho que esse para mim é o momento. Essa aqui é interessante. Algo que você diria para a sua versão mais jovem? Ai, confie em Deus. É Deus na sua vida. Confie em Deus. Confie. Uau. Sobre isso, né, Ali? Sobre isso. Ali, muito obrigada. Te agradeço demais por você estar aqui, contar a sua história. Foi maravilhoso. Obrigada. E ela tava falando aqui, eu tô chorando, mas é isso. Vocês sabem que o Blessing Show é isso, é emoção. Porque aqui não tem como contar a sua história e não se emocionar, né, daquilo que Deus faz. Deus é maravilhoso. Tenho certeza que é só o início aí da sua trajetória com a Alexane, muitos projetos. Quantos anos você tá, Ali? Tá nova, maravilhosa. Ai, eu tô com 50 já. Oi, fez 50 agora? 50. Tá linda, né, não, pessoal? Maravilhosa. 50 anos. Na flor da idade nesse projeto incrível. E o Blessing Show não acabou. Fica aí que no próximo bloco eu vou mostrar para vocês um pouco do Transformatória Summit, um evento que nós estivemos lá, várias pessoas especiais, empreendedores. No próximo bloco, você confere o Transformatória Summit no Blessing Show. Olá, eu sou a Mari Girão e nós estamos começando mais um Super Repórter, dessa vez aqui direto do Positivo Via Soft, para um evento incrível de transformação, o Transformatória Summit, que fala sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. Aqui muitos palestrantes de nome, Thiago Brunet, Joel J, Anderson Luiz. Tá sendo dias incríveis aqui, 3 dias de imersão, e a gente vai mostrar para vocês um pouquinho do que rolou aqui no Transformatória Summit. Anderson Luiz aqui comigo, um dos maiores especialistas em PNL do Brasil. Já ouvimos ele aqui no Transformatório, eu estava contando que o pessoal falava muito dele, eu já ouvi vários mentores, mas olha, Anderson, posso dizer que ontem foi uma virada de chave, que especial, e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo há anos, né, Anderson? Querido, eu que agradeço, né? Para mim é sempre uma alegria no coração quando isso acontece, quando as pessoas falam assim, cara, você foi uma luz assim que eu vi, que eu estava buscando há muito tempo. Eu costumo dizer que tudo que acontece na vida da gente é para preparar a gente, né? Então cada um de nós, Deus nos coloca aqui com uma missão muito clara, né? E eu, graças a Deus, eu tive essa clareza da minha missão, do para quê que eu vim aqui nessa terra, que é para ajudar as pessoas a libertar as pessoas mesmo, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, porque nós somos essa essência de Deus aqui na Terra para desfrutar, só que muitas vezes a gente é vendado por todo um sistema político, sistema religioso, sistema de ensino nos venda e nos afasta do Pai. Então, quanto mais a gente se aproxima dessa essência divina, mais a gente consegue viver a plenitude aqui na Terra, e a PNL ela é só uma ferramenta para te levar a vivenciar isso. Anderson, a gente tem falado muito, eu também trabalho com comunicação, sou preparadora vocal, e a gente estava comentando que tem muitas pessoas que têm histórias, vozes, e às vezes estão se calando por medo do julgamento, e tem gente que está fazendo que não vive, né? Também você falou ontem. O que você pode dizer para essas pessoas que têm histórias aí, mas não sabem se posicionar? São muitas camadas, né, Anderson? Primeiro pensar que a vida é um filme que não tem replay, né? Você não sabe a hora que a tua senha vai ser chamada. E talvez a tua senha é chamada rápido, você tá na cama de um hospital, o médico fala pra você, você só tem mais 2 minutos, acabou. Essa pessoa vai olhar para trás e ela vai perceber que ela não viveu a vida dela, ela viveu a vida agradando os outros. Ela viveu a vida fazendo o que os outros gostariam que ela fizesse. Enquanto eu estou buscando aplauso das outras pessoas, eu estou negando a minha vida, eu estou deixando de viver. O jogo não é aplauso, o jogo não é elogio, o jogo é fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E cada um de nós já sentimos
dentro do nosso coração aquilo que a gente foi chamado para fazer, só que a gente não quer falar porque a gente tem medo de desagradar alguém. Enquanto eu estou buscando agradar as pessoas, eu não vou cumprir meu chamado aqui, né? Jesus desagradou muitas pessoas para poder marcar as nossas gerações e gerações aí. Uau. Vou pedir para você, já deu várias mensagens, mas para você deixar o último recado aí para os nossos telespectadores da Rede Sul. Cara, a vida, ela é uma viagem que no final dela você morre. A vida é uma viagem que no final acaba tudo. E muitas vezes a gente está deixando para ser feliz sexta-feira. Muitas vezes a gente está esperando a felicidade no final do caminho. A felicidade, ela nem sempre está no final. A felicidade está durante o caminho. A felicidade está no aqui e no agora, no olhar do seu filho, do seu esposo, da sua esposa. Então para de postergar a felicidade e seja feliz mais hoje. Bora. Rede Super, inspirando você. Eu tô aqui com o Davidson Ferreira, ele que é psicólogo, especialista em comportamento humano, acabou de palestrar aqui no Transformatória. Davidson, bem-vindo à Rede Super. Fala um pouquinho do que você falou ali no palco, acabou de sair. Tudo bem com vocês, telespectadores da Rede Super. Obrigado pela essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente falou, né, nesse super evento que está muito legal e as pessoas têm se sentido cada vez mais transformadas. Hoje eu falei aqui sobre o poder da paternidade, né? O poder da paternidade e como ela influencia as lideranças, né? Como ela realmente tem trabalhado hoje a questão da paternidade na segurança ou na insegurança dos profissionais, né? Então a gente trouxe esse assunto que, se você parar para pensar, é um assunto realmente que as pessoas hoje tendem a não falar muito, porque é algo que às vezes dá vergonha, né? Falar, né? Meu pai não foi tão bacana, meu pai não foi tão suficiente, meu pai me decepcionou em algumas coisas, mas muitas vezes ele fez o melhor que ele podia com o que ele tinha, né? E eu percebi que tocou muito as pessoas. Eu trouxe meu filho, né, nessa palestra também, fiz ele subir no palco junto comigo. Quantos anos? Meu filho, ele tem 14 anos, né? Ele é campeão sul-americano de vôlei na categoria sub-14, foi o ano passado agora, em dezembro, né? Foi para a Colômbia. E essa história dele ter se transformado em um campeão foi muito fruto da minha presença na vida dele, né? Desse trabalho de ser um pai presente. E devido a todas as questões que foram acontecendo durante essa trajetória dele, até ele ser campeão regional, campeão brasileiro e campeão sul-americano, eu pude perceber como tem coisas que a gente, como pai, acaba deixando passar despercebido na vida dos filhos, porque você está distraído com outras coisas que às vezes nem são tão importantes assim. E eu consegui proporcionar isso para ele, ajudando ele, né, dando suporte, servindo ele nessa jornada, e deu certo no final, justamente por conta de alguns detalhes. Eu não vou conseguir acessar todas as pessoas, mas um livro pode chegar, uma palestra pode chegar, uma mensagem pode chegar, né? Então esse é o objetivo, a gente está transbordando e ajudando as pessoas nesse sentido. Então é sobre isso, é sobre esse transbordo, é sobre isso que eu tenho falado, sobre isso que eu tenho trabalhado arduamente, né? E todos os dias tenho me levantado com essa missão. Depois ele vai lá no Blessing Show contar mais essa história, porque eu tenho certeza que tem muitos detalhes ainda aí, né? Tem mais detalhes pra gente falar, com certeza. Com certeza tem mais coisas pra gente falar, pra gente conversar, pra gente compartilhar. E vai ser uma honra poder estar com vocês lá, tá bom? Deixa só uma última mensagem então pro pessoal da Rede Sul. Vou deixar uma mensagem pra você. Cuide daquilo que é mais importante na sua vida. Tenha prioridades na sua vida. Tem coisas na nossa vida que você precisa estabelecer prioridades, mas a gente pergunta o que é prioridade. Prioridade é tudo aquilo que, se faltar, a sua vida acaba. A sua saúde, a sua conexão com Deus, a sua família e o seu emocional. Se você quebrar isso, você pode quebrar no trabalho, você constrói outro. Mas se você quebrar nesses 4 pilares, dificilmente você consegue se levantar novamente. Então cuide para que isso não quebre. Rede Super, inspirando você. E eu tô aqui com o professor Fernando de Chiara, ele que é cientista comportamental e mais coisas aí, né? Vou deixar você se apresentar porque é tantas funções. Muito legal estar aqui com vocês. Bom, eu sou cientista comportamental pelo Neurobusiness Society, é a maior organização de neurociência aplicada a negócios no Brasil. Também sou professor em 9 universidades, várias escolas de negócios, aqui na Transformatória. E também sou vendedor, né? Continuo com a minha empresa de representação comercial, onde eu trabalho com empresas americanas, alemãs e brasileiras. Uau! E como é que você foi parar nessa área? Resume um pouquinho aí para o pessoal que ainda não conhece você, como foi essa tua trajetória para chegar até aqui. Eu trabalhei mais de 22 anos em multinacionais. Na multinacional a gente tem
orçamento para contratar treinadores, né? E como eu estava gerindo a área comercial dessa empresa, eu tinha 614 vendedores que reportavam para mim, então é bastante gente. Eu contratei grandes vendedores e comecei a perceber que começou a ficar tudo muito igual. Todo mundo que vinha treinar meu time treinava as mesmas coisas que treinavam possivelmente os meus concorrentes. Então o que eu fiz? Eu pensei que se o que eu sei todo mundo sabe, o que eu sei vale pouco. Então eu preciso saber coisas que meus concorrentes não sabem, porque isso tem muito valor. E como curioso, eu fui entender como que o ser humano toma decisões, fui em busca disso. Para isso eu passei pelo cérebro, conheci a neurociência e ali eu me fixei e fui direto pela vida da neurociência que tem trilhado minha jornada há mais de 10 anos. Como é importante, né, professor? Muita gente, às vezes, não entende os traumas que tem, a vida que leva, porque não entende essa questão neurológica. E quando a gente acaba estando nesses eventos como esse, nesse universo, a gente percebe o quão importante é você conhecer, né? Sem dúvida. Aqui no evento, nós vamos estar lançando um estudo novo, que tem prática já, né? Eu, como vendedor, fiz esse estudo, desenvolvi esse estudo. Pratiquei, então já aplicamos em algumas universidades, já aplicamos em 2 indústrias no estado de Santa Catarina e agora eu estou trazendo aqui para o Transformatória Summit. Nós vamos falar da neuroconfiança, onde eu desenvolvi a tabela periódica da confiança. São elementos pessoais e profissionais que você tem que ter para estabelecer um processo de confiança com o seu cliente. E mais do que isso, a gente está mapeando para cada fase da venda qual é a emoção envolvida, o que eu quero com essa emoção e qual elemento da minha tabela que eu vou buscar para conseguir o resultado que eu preciso. Uau! Então, para o pessoal saber mais, te acompanhar, vamos deixar aqui o Instagram, lá você fala disso, da mentoria, como que é? Sim, eu dou mentoria, treinamento, eu tenho vários cursos online, pode me seguir lá no Instagram, convido todo mundo, é @dichiara_oficial, então @dichiara, se escreve dichiara, @oficial. Deixa uma mensagem então aí para os nossos telespectadores da Rede Super. Pessoal, é muito legal quando pedem uma mensagem, porque eu tenho uma frase que tem direcionado toda a minha carreira. Tem que ser fácil fazer negócio com você, porque se não for fácil, o seu cliente vai fazer com o seu concorrente. Rede Super, inspirando você. Eu tô aqui com a Milena, ela que é empresária, tem aí um grande legado, né, Milena? Vai palestrar também amanhã no Transformatória. Milena, bem-vinda à Rede Super. Obrigada a todos. Fala um pouquinho do que você faz, a tua trajetória, para o pessoal da Rede Super te conhecer um pouco. Bom, hoje tem algumas empresas, comecei no ramo funerário, hoje temos um laboratório que fabrica diamantes através de cinzas, através de cabelo, dos pelos de animalzinho pet, também mentoria, consultoria na parte de gestão, floriculturas e outras empresas também do segmento. E como que você entrou nessa área dos diamantes? Dos diamantes. Bom, primeiro começou com a área funerária, que ninguém escolhe, né? Geralmente é um trabalho de família. Então eu sou a 3ª geração no segmento funerário aqui em Curitiba. E aí, com as inovações do segmento, veio a fabricação dos diamantes através das cinzas, como forma de homenagear um ente querido que faleceu e tornar uma memória eterna dentro daquela família. Então foi através das inovações. E aí, a partir disso, veio outras formas de gerar. Exatamente. Hoje no ramo a gente faz diversas inovações, até parceria com a NASA para envio de cinzas para o espaço, por exemplo. Uau! E há quanto tempo você está nessa área? Olha, eu já estou há 22 anos, mas a minha família há mais de 80 anos já. Meu Deus! E o que você vai falar aí amanhã no Transformatório? Amanhã o painel vai ser sobre empreendedorismo feminino, então provavelmente sobre inovações também no segmento e um pouquinho dessa gestão feminina, o jeitinho feminino de gerir. Uau. Milena, fala aí então para as nossas telespectadoras, eu também falo muito sobre empreendedorismo, comunicação e identidade e tem muitas mulheres aí que às vezes não encontraram a sua identidade, quem você é, no empreendedorismo. Deixa aí uma mensagem, você que tem toda essa experiência, uma trajetória de sucesso e convida também, né, para acompanhar você, para estar nos lugares, porque é muito importante estar em lugares como esse, né, Milena? Exatamente. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Estar dentro de uma comunidade como essa, participar de eventos como esse. O Transformatória Summit é para pessoas que realmente querem mudar, tanto a parte pessoal quanto profissional. Então são muitas mentes inquietas aí, com professores que vão nos guiando aí para realmente ter uma mudança na nossa vida.
Então, para as mulheres que querem empreender, é muito importante estar em ambientes como esses e se conectar e andar junto de pessoas que querem crescer, né? Rede Super inspirando você. Marcos Fortuna aqui comigo. Marcos, prazer receber você aqui na Rede Super. Ele que já teve no meu programa quando era podcast, Blessing Podcast, e agora prazer receber você aqui na Rede Super. E também compartilhar com o pessoal um pouco da sua trajetória, né? O Marcos, que é um dos fundadores da Two Dogs, uma grande empresa aqui de mobilidade, né, Marcos? Obrigado mais uma vez pelo convite, né? A gente está aqui num evento extraordinário de empreendedorismo, né? E eu acho que são várias experiências acumuladas. Eu trabalho lá desde os 10 anos de idade, né? Praticamente com empreendedorismo. Hoje eu estou com 43 aí, então estou entregando já, né? 33 anos trabalhando com empreendedorismo. E são vários quilômetros já compartilhados aí, né? E traçados de experiência. Uau. E atualmente, Marcos, você está o quê? Como é que anda os negócios? Atualmente eu sou um dos diretores, né, de uma das empresas que eu fundei. A gente está com uma operação em Manaus, que a gente industrializa toda a parte de duas rodas, são desde patinetes elétricos, bicicletas elétricas, moto elétricas e moto a combustão. Então o que você imagina de mobilidade de duas rodas a gente tem lá em Manaus com incentivos fiscais, além de duas marcas próprias que a gente tem, que é uma delas é a Two Dogs, a outra é a Drop, né, então eu faço parte desse grupo hoje de empresas. Uau. E você contou um pouquinho lá no podcast, mas fala pro pessoal aí da Rede Super, a forma como você começou, né? Fez várias coisas, mas aí foi na área de peças, de carro, não é isso? E aí depois foi indo, descobrindo esse meio, esse ramo. Eu comecei muito pequeno, né? Muito por conta até de não ter estrutura, né? Então eu comecei lá com 10 anos vendendo pro colégio, depois como office boy, depois tinha uma distribuidora de água, então foram várias experiências, né? No empreendedorismo e que isso mostra, né, que quando você quer, né, mesmo sem estrutura, é possível você conseguir. Uau. Deixa uma mensagem então pro pessoal aí da Rede Super sobre mentalidade empreendedora, se vale a pena ou não estar nesse meio. Sem dúvida, gente, se você pretende, você quer criar, quer prosperar na sua vida, sem dúvida nenhuma, empreenda, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E não desista, né? Nunca, a gente só desiste no fim. Só no final, só quando acaba tudo. Isso. Rede Super inspirando você. Dianes Barbosa aqui comigo, prazer receber você aqui na Rede Super. Ela que é uma das organizadoras aqui do Transformatório, esposa do Everson Barbosa, ela que dirige tudo isso aí muito bem. Bem-vinda à Rede Super. Obrigada pelo carinho, Mari. Como sempre, a Mari sempre está conosco, mais um evento juntas, né? Sim, prazer estar aqui, aprendendo muito, né? Di, eu quero que você fale, já é a 7ª edição do Transformatória, mas aqui em Curitiba a 5ª, né? Eu acho que já é a 9ª, se eu não estou enganada, mas aqui em Curitiba é a 5ª. A 5ª. Muitos anos aí você é envolvida também junto com o Everson, e eu acredito que além de ensinar, né, vocês ensinarem, vocês acabam aprendendo muito, né? Sim, com certeza. Cada edição a gente aprende mais e a gente tem o prazer de estar aqui, porque o que a gente acredita, é o que eu falo pra você, né, Mari? A Transformatória não é um simples nome Transformatória, a gente acredita no processo de transformação. Então, quando a gente vem aqui, está no evento e percebe as pessoas realmente sendo transformadas, sendo quebrantadas, tendo a oportunidade de se conhecer, então, pra gente isso não tem preço, é grandioso demais. Eu acho que é isso que move vocês, né? Porque fazer eventos como esse, eles também têm a escola Transformatória. Quantos anos já a escola? A Transformatória tem uns 10 anos, 11, olha, gente. Acho Muitos anos. Na verdade, eu tenho que verificar com o Everson, porque o Everson iniciou, não sei se você sabe a história, mas o Everson iniciou e eu trabalhava em outro local, depois que eu entrei com ele para estarmos juntos nessa. Trabalhava de quê? Trabalhava numa loja de imóveis na parte de projetos com arquitetos, essa parte toda bem detalhado. Você fazia a parte de venda? Do projetos mesmo, eu detalhava todo o projeto com os arquitetos ali, os designers. Que maravilhoso. Mas a sua formação não na arquitetura? Não, tô formada, vocês não vão acreditar, em teologia. Olha, é mesmo. Tudo a ver as conexões, né? É Deus. Fala pra você como que é, depois que você termina um evento como esse, o sentimento de gratidão, né? Gratidão. Não tem outra palavra, é um sentimento, assim, sensacional de
gratidão a Deus por tudo. Porque é uma coisa que eu sempre falo, o evento, eu não consigo não estar nos bastidores, eu não consigo não estar no check-in. Todo mundo já sabe, a Di vai estar lá porque eu gosto de pessoas, gosto de estar com pessoas. Algumas, você sabe, né, Mari, não é só 3 dias, a gente está meses trabalhando num projeto. Então, quando a gente vê o projeto acontecendo, sendo realizado, e que foi sensacional para as pessoas, um processo de transformação lindo, eu só agradeço a Deus. Uau. A Di, que tem um testemunho muito forte, vai contar lá no meu programa, no Blessing Show. Di, vamos contar lá, né? Vamos. Quero que você deixe aí uma mensagem final para essa mulherada, você que está nesse meio. Fala o que está no teu coração. Que vai ficar tudo mais leve. Quando você deposita toda a tua ansiedade, todo o teu medo, com Deus, tudo flui. Rede Super inspirando você. E esse foi mais um Blessing Show. Muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez e te espero no próximo programa. Tchau!